Informações do Flamengo. Paulo Lima falou ontem, a informação hoje repercutindo em muito. Que história é essa, meu caro Flávio Amêndola? O que estava certo, e você vem falando isso há um tempão também, que havia subido o gato para o telhado na questão da renovação do Diego Alves. Que história é essa? Explica, atualiza para a gente o que aconteceu, meu caro Flávio Amêndola. Olha, Jackson, primeiramente uma boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Giro Fox. Essa situação do Flamengo já vem há um certo tempo com o Diego Alves. Primeiro havia um acordo do Diego Alves com o Bruno Spindel, mas quando esse acordo chegou na Gávea, as coisas não caminharam da forma natural. Havia um teto já estipulado e esse teto, de acordo com as informações que vêm da Gávea, foi ultrapassado e por esse motivo a renovação do Diego Alves emperrou. Como o Paulo Lima trouxe ontem na programação dos canais Fox Sports, ficou muito difícil a situação dele, mas a informação que eu consegui apurar hoje mais cedo com pessoas do Flamengo, que vivem no dia a dia do Flamengo, foi a seguinte: o Flamengo vai tentar esticar a corda até onde der. Até onde o Flamengo conseguir, o Flamengo vai tentar manter o Diego Alves, muito por conta da liderança que ele tem dentro do grupo, isso é notório, ele é um dos capitães dessa equipe, e além disso, ele tem também um prestígio muito grande com os torcedores, que mesmo com a chegada do Neneca, o crescimento do Neneca, ainda eles acreditam no potencial do Diego Alves muito por conta da experiência que ele tem. Então, embora a situação seja muito difícil hoje, a direção do Flamengo ainda não jogou a toalha em relação à renovação do Diego Alves. Essa informação que eu consegui apurar hoje mais cedo. Sobre os jogadores que têm contratos se encerrando no final deste ano, o Thiago Maia, a expectativa é que o Flamengo consiga um acordo com o Lille, e esse acordo já está muito bem encaminhado para ele renovar por pelo menos mais 6 meses. É bom a gente lembrar, o Thiago Maia hoje opera por conta da lesão que ele teve, uma lesão muito grave, ele fica fora por pelo menos 4 meses, mas o Flamengo já costurou esse acordo com o Lille, então a notícia é boa para a torcida do Flamengo. Sobre o Pedro Rocha, o Flamengo não vai permanecer com esse jogador, então ele será devolvido ao Spartak de Moscou, o clube ao qual ele pertence. Então, por conta das eliminações precoces, tanto na Copa do Brasil como também na Libertadores, o Flamengo em 2021 vai precisar se desfazer de outros jogadores, e jogadores que são considerados titulares. Então a expectativa é muito grande para a gente ver quem permanecerá no Flamengo e quem fará parte da barca rubro-negra, que certamente em 2021 vai partir, e as informações que vêm do Ninho do Urubu é que essa barca não vai ter um preenchimento vazio, não, vai ter bastante gente deixando o Flamengo. A gente tem um material especial sobre as finanças do Flamengo nesse atual momento, em virtude das eliminações, e a gente acompanha a partir de agora. É por uma bola, Fabrício Domingues bate, é gol, o Racing está classificado. O Flamengo esticou a corda, o Flamengo levou para os pênaltis, mas está fora da Libertadores, o Flamengo eliminado. Talvez poucos sentimentos sejam tão amargos como o de uma eliminação no futebol. Acrescente aí o fato de ser o atual campeão e o gosto fica ainda pior. É o que encara o Flamengo após cair diante do Racing na Libertadores, em pleno Maracanã, nas oitavas de final. O dia seguinte é duro, a realidade dolorida. Não há alternativa agora no Ninho do Urubu ao olhar para o futuro e as consequências do insucesso. Fora da Copa do Brasil, fora da Libertadores da América, e agora o questionamento é sobre o futuro do Flamengo. A faixa "o brasileiro é obrigação" faz mais sentido do que nunca no Rio de Janeiro. O peso é gigantesco. A Libertadores tem um significado, o maior significado dos campeonatos que nós jogamos aqui na América do Sul. Então, assim, não há como mensurar o tamanho, o prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas o prejuízo de confiança, do que pode afetar para o dia a dia. O que nós temos é que continuar firme, trabalhando, tentando fazer com que a equipe produza mais para buscar o título que falta, o título brasileiro. Com Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo imaginava faturar cerca de 100 milhões de reais entre premiação e reajustes de patrocínios. Assim equilibraria a ausência de bilheteria em 2020. Agora faz os cálculos para pagar as dívidas que tem no horizonte. Apenas em salários adiados na pandemia, bônus por conquistas e a multa do técnico Domenech Torrent, o valor chega a 22 milhões de reais. Contratações definitivas de Pedro e Thiago Maia estão sob risco.
Vender atletas é a fórmula considerada ideal. Os jogadores entendem o momento difícil, sabem da pressão pela taça do brasileiro e admitem que precisam melhorar. O que tiver que fazer para melhorar, nós iremos fazer e os jogadores estão cientes disso. Por exemplo, hoje poderíamos ter feito os gols, criamos oportunidades, poderíamos ter concluído em gols, isso é uma responsabilidade nossa que nós temos que melhorar e iremos fazer. No portão do Maracanã, o tom foi de protesto de vândalos disfarçados de torcedores. Houve até agressão à reportagem da ESPN. Entre dedos apontados e culpas divididas, o clima no Ninho do Urubu é de apreensão. Há questões internas a resolver, como o trabalho do departamento médico. O futebol está sob pressão. Sábado, o time volta a campo contra o Botafogo, pelo Brasileiro. Enquanto isso, tenta respirar no ar pesado criado com a eliminação precoce. É um Flamengo que acordou do sonho dourado de 2019 e voltou a decepcionar em Libertadores. E no futebol, pesadelos sempre têm consequências. Como é triste, né? Triste e revoltante ver a imprensa sendo agredida dessa forma. A imprensa não tem culpa nenhuma, gente. O Flamengo foi eliminado. Ô, José Eduardo Savoia, a situação do Flamengo aí, o Amêndola trouxe todas as informações, vai ter que rever o planejamento. Lembrando, viu, gente, o orçamento ainda é previsto. E aí o clube não é que está com soberba, o clube ele projeta, olha, vamos ganhar tanto até a final da Copa do Brasil, vamos ganhar X até as semifinais da Libertadores da América. Isso os grandes clubes fazem, né, Savoia? É normal, é comum. Ô Jackson, mas quem me acompanha sabe, seria muito difícil o Flamengo repetir o que fez em 2019, né? Ganhou praticamente tudo. E eu acho que até o próprio Jesus já disse isso aqui, também não acreditava que pudesse repetir. Agora, você tem que levar em consideração que dias piores virão, né? Porque o Flamengo fez um belíssimo trabalho, inclusive a direção em 2019, também com base no orçamento, na venda de jogadores. Agora, a partir do momento em que você não tem mais esse orçamento, é um binômio, né? Orçamento bom e trabalho bom. Este ano tinha o orçamento, mas o trabalho não foi tão bom quanto no ano passado. Achei a contratação do Domi uma aposta que tinha tudo para não dar certo, né? Ele não tem experiência nenhuma, é um estilo totalmente diferente, né? No banco de reserva, dar treino é uma coisa, liderar um grupo é outra completamente diferente. Então, da mesma forma que nós aplaudimos e muito e merecidamente o Brás no ano passado, hoje ele tem que assumir a responsabilidade e culpa. As escolhas dele foram muito ruins esse ano, entendeu? Contratou certo lá atrás, mas agora não teve a mesma felicidade. E sem o dinheiro, você abre mão também da qualidade. E o Flamengo tem muito prejuízo, porque sem público no estádio é um dinheiro importantíssimo para o Flamengo. No Maracanã, sempre lotado na fase boa, é renda de zilhão todo jogo, né? E Flamengo na fase boa. Aí você perde as cotas do campeonato, da Copa do Brasil e da Libertadores. Tudo isso vai interferindo no planejamento. Então, a tendência qual é? Não contratar mais o Pedro, não reformar com o Daniel, com o Diego Alves. Então, isso vai enfraquecendo. Agora, o Brás tem sua parcela de culpa. Da mesma forma que a gente aplaudiu lá atrás, a gente tem que falar a verdade que ele não foi tão feliz esse ano. E a culpa não é do Rogério Ceni. O Rogério Ceni montou no cavalo selado, mas o que ele podia fazer em 21 dias? Ele vai assumir uma responsabilidade que não é a dele, né? E vai assumir, vai ter que assumir. Agora, torcedor tem que enxergar o problema. Ninguém ganha sempre, né? Mesmo os grandes times, a seleção em 2006, né, tinha o Quarteto Mágico, não ganhou na Alemanha. Por quê? Porque trabalhou mal, não por falta de qualidade dos jogadores. O Flamengo pode vir a ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, se a torcida começar a partir para esse lado, agressão, pressão, né? Até os jornalistas estão sendo vítimas disso daí. Então é desespero, vai só complicar a situação que caminha para ficar pior. Com certeza, o José Eduardo Savoia, até porque a gente não entra em campo, né? O nosso campo é informação, gente. E aí é perigoso quando começam agressões à imprensa, não é esse o caminho, não. E a polícia tem que agir.
tem as imagens. Viu quem deu tapa ali na imprensa, na equipe da ESPN. Tem que agir, Jackson. tem que agir. Oi, Savoia. Então, quando ganhou, a imprensa tinha que ganhar uma taça, né? Se ela está atrapalhando, quando ganhou, ela também ajudou, não foi? A torcida tem que dar uma taça para a imprensa. Claro que é uma comparação ilógica, né? Mas qualquer tipo de pressão, inclusive para os próprios jogadores, né? Para o próprio clube, para a própria diretoria, é ruim para o clube, para o torcedor, para todo mundo. Agora, a imprensa, cara, eu não vou ficar aqui levantando a bandeira pró-imprensa, mas é uma coisa até de educação, né? A imprensa não tem nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade no sucesso e no fracasso de algum time de futebol. É uma questão de respeito aos profissionais que trabalham e um caso de polícia, porque tem um crime cometido ali. Ô, meu caro Paulo Lima, no meio disso tudo, você como um cara extremamente bem informado nos bastidores políticos aí do Flamengo, tem uma guerra fria que já não é tão fria há muito tempo, né? Isso pode prejudicar o Flamengo, hein, Paulo Lima? Ô, Jaquito, o problema maior também é parte de todos nós, né? Nós falamos, a torcida X, a torcida Y, é isso, não tem que dar espaço para esses caras. Não tem, não é nada obrigação, que obrigação ganhar o campeonato, não é obrigação jogar bem, vencer e, se possível, ser campeão. É esse tipo de manifestação que nós, jornalistas e a mídia em geral, ou até mesmo a sociedade em geral, tem que passar para esses... Não sei nem como qualificar tal tipo de gente. Não tem obrigação de ser campeão todo ano. Que obrigação? Tem obrigação de cumprir a sua função, de treinar todo dia, de fazer um bom jogo, fazer um bom trabalho, se empenhar, né? E tentar chegar ao título. O Flamengo perdeu gols absurdos. Falamos isso ontem aqui no Tarde Redonda e não custa nada dar novamente uma alinhavada nisso aqui. No ano passado, a bola batia na bunda do jogador do Flamengo, batia na trave, batia na chuteira, batia nas costas do goleiro, batia no apito do juiz e entrava. Não tinha lesão. Era uma unidade perfeita. Era uma sincronia espetacular entre o que o Flamengo viveu. Né? Ela tinha uma sinergia entre todos os vetores, entre todos os fatores que levavam o Flamengo a superar qualquer obstáculo. Tem o lado da capacidade, evidente que tinha. Tem o lado da liderança, evidente que tinha.